essa simbologia aqui de escala, tá? O que significa? Então, eu coloquei esse mapa bem completinho aqui, né? Para representar essa escala em si, né? Uma por 70 milhões. Então, aqui, escala, seria o comprimento do desenho pelo comprimento real. Isso aqui é muito importante, pessoal, tá? É um dos assuntos mais cobrados, né? E básicos no que diz respeito à proporcionalidade, né? Então, como que é feito um mapa? O mapa ele é feito através de medidas reais. Só que essas medidas reais, elas são representadas numa simbologia, né? No formato de um desenho. Só que não pode ser feito de qualquer maneira. Então, essa escala vai ter uma representação da seguinte forma. Aqui, ó. 1 por 70 milhões. O que significa, matematicamente? Se essa escala tiver medida em centímetros, e realmente está, tá vendo? 3,7 centímetros, 0,8 centímetros, 1,5 centímetros, 1,3 centímetros, né? Se ela tiver representada nesse modelo, significa que sempre o primeiro, que é o numerador, vai ser a medida do desenho. E sempre o segundo, que é o denominador, vai ser a medida real. Então, o que isso significa? Se eu pegar uma régua e eu medir aqui, ó, que dá 1 centímetro do desenho, significa que 1 centímetro do desenho equivale a 70 milhões de centímetros reais. Então, é exatamente isso aqui, ó. Por esses dois tracinhos, essa simbologia 2,70 milhões, a gente lê 1 por 70. Então, bem importante isso, né? Esse 1 por. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. A gente lê leitura. Leitura usual. Leitura usual. Dois pontinhos, 70 milhões, ou 1 dividido por 70 milhões. Então, claro que nos mapas, né, nunca vai aparecer no formato de fração, tá? Sempre vai aparecer assim. Então, aqui tem um mapa qualquer, né? E você pega uma régua e vai começar a medir. Então, por exemplo, 3,7 centímetros do desenho equivale a quantos centímetros reais? Então, isso aqui é uma divisão, né, em maneiras de proporcionalidade, que você vai pegar o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Tá? Razão entre segmentos. Seria segmento de reta. Então, agora a gente já comecei a colocar umas atividadezinhas mais práticas aqui. Ó. Razão entre segmentos. Chamamos de razão entre dois segmentos. O que seria o segmento? O segmento seria começo e fim. Né? Segmento de reta, digamos assim. Tá? A razão, então, quem não lembra, né, anota aí, ó, razão significa divisão, tá? A razão, que significa divisão. Vamos lá. Entre as medidas desses segmentos, desde que estejam na mesma unidade de medida. Então, uma coisa importante. Se você estiver estudando uma unidade de medida, você não pode misturar essas unidades. Né? Então, como por exemplo, se tiver uma medida em centímetros, todas elas têm que ser em centímetros. Se tiver uma medida em quilômetro, as duas têm que ser quilômetro. E assim sucessivamente. Tá? Então, bem importante esse formato de organização aí. Tá? Nunca podemos esquecer que as unidades têm que ser compatíveis. Tá? Muito bem importante isso mesmo. Tá? Tô devagar aqui, tá, pessoal? O retorno meu aqui, então por isso que eu tô indo compassadamente. A internet tá bem pesada hoje.
mas eu já nem estresso mais. Eu tô acostumado já com essas coisas. Para vocês, caiu aí, caiu aí o slide ou ainda continua? Tá, então beleza. Então vamos lá. Retornando aqui. Então, por exemplo, se um segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12, a razão entre eles será. Então, isso aqui já é uma linguagem matemática, né? Então, esse é um dos objetivos que eu estou passando esse assunto para vocês, né? A gente falar isso aqui numa linguagem matemática, digamos assim. Então, ó, segmento, o que é segmento? Segmento, galera, significa segmento de reta, que tem um começo e tem um fim. Então, o segmento de reta AB mede 6 e o segmento CD mede 12. Então, o que isso significa? Qual que é a razão? Nossa, vocês falam assim, nossa, professor, mas que coisa fácil, né? Realmente é fácil, porque você entendeu tudo que eu estou explicando. Porque se você não tivesse conhecimento do que é um segmento de reta, se você não soubesse o que é a razão, você não resolve isso aqui, né? Então, ó, geralmente no meio do exercício vai estar escrito só isso. Se o segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12, então a razão entre eles será. Então, dessa forma a gente tem aqui AB, né, que é 6, e CD, que é 12. Então, essa razão a gente entende que é meio. O que a apostila fez? Que o material aqui foi feito? Foi simplificado isso daqui, ó. Eu dividi isso aqui por 2, desculpa, dividi por 6, e dividi por 6. Então, 6 dividido por 6 dá 1, e 12 dividido por 6 dá 2. Dessa forma, deu 0,5 centímetros. Ok? Muito bem. Qual é a razão entre o segmento AB, de 60 centímetros, e DE? Então, uma coisa muito importante é que as medidas têm que estar compatíveis. Agora, aqui já isso não aconteceu, né? Que era um ressalto importante para vocês aí, ó. Qual é a razão? Então, eu quero dizer que é o seguinte, qual a divisão, tá? Então, ao invés de escrever divisão, foi escrito qual é a razão. Entre os segmentos AB, que é 60 centímetros, e DE, que é 6 metros. Bom, aqui nós temos um que dá um destaque importante. O que é AB? 60 centímetros e DE 2 metros. Então, eu sou obrigado a respeitar aquela primeira explicação que o professor tinha feito. Ou tudo deve estar em centímetro, ou tudo deve estar em metro. Tá? Então, note que ele vai trabalhar tudo em centímetro. Beleza? Olha aqui. Ó. A razão entre os dois segmentos de reta, a razão entre a medida desses segmentos, desde que estejam na mesma unidade de medida. Então, dessa forma, solução. AB 60 centímetros e DE 2 metros. Então, temos que converter a medida DE para centímetros. Aí você fala assim, professor, mas eu posso converter tudo em centímetros ou tudo em metros? Pode. Mas qual que é o mais correto? O mais próximo da perfeição é você transformar sempre em centímetros. Por que isso? Guarda isso, pessoal. Guarda bastante a teoria aí ou anota tudo que o professor está dizendo. Quanto menor a escala, mais preciso é. Então, por exemplo, quilômetro, hectômetro, decâmetro vai ficando menos preciso. Então, quanto menorzinho a escala, mais perfeito vai ser, mais preciso. Então, é exatamente isso aqui, ó. DE 200 centímetros. O que nós vamos fazer? Por que deu 200 centímetros? Porque você tem que saber o seguinte, que 1 metro tem 100 centímetros. Regrinha de 3. Quem não sabe, anota aí. 1 metro tem 100 centímetros. Então, significa que 2 metros vai ter 200. Então, por essa razão, ó, AB 60, DE 200. O que a apostila fez? O que eu fiz aqui? Eu dividi por 10, eu simplifiquei, né? Corta, corta, daí eu simplifiquei por 2. 6 por 2, 3, e 20 por 2, 10. 3 dividido por 10 é 3 décimos de centímetro. Ok? Muito importante isso aqui, né? Essa conversão de medida de escala.
tá? Tudo bem. Estão acompanhando aí, pessoal? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Alguma pergunta? Alguém não está entendendo? Beleza? Então, vocês me avisam aí, qualquer coisa. Beleza. Então, segue. A razão entre dois segmentos é sempre o número positivo. Há uma coisa, não vai cair na bobeira de querer colocar o 200 em cima, no numerador, porque ele é maior. Embora dá vontade de se fazer isso. Mas você não vai fazer por quê? Porque quando você faz isso, eu não estou respeitando o que o exercício está pedindo, entende? O que, que o exercício está pedindo? O exercício está pedindo para que nós façamos, primeiramente, a razão de AB para DE, entende? Então, por esta razão, que o professor colocou menor em cima e menor embaixo. De novo, a razão entre dois segmentos é sempre um número positivo. Ele pode ser comensurável quando a razão é um número racional. Quem não lembra, escreva. Número racional é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Ok? Racional são números que podem ser escritos em forma de fração. Tudo bem? Beleza? Seguindo. Então, por exemplo, AB está para CD, então deu meio, né? Então, quando eu dividir aqui 1 por 2, dá 0,5. Ou AB está para DE, 3 décimos. O que está acontecendo? Isso aqui foi escrito em forma de fração, tá vendo? Se ele foi escrito em forma de fração, significa que ele é um número racional. Isso significa matematicamente o nome comensurável. Comensurável é todo número que pode ser escrito em forma de fração, desde que seja racional. Ok? Muito bem. Então, são algumas gírias matemáticas, né? Bom, e quando eu não tenho algo comensurável, vou ter imensurável. O que significa isso? Bom, aí nós já vamos ter aqui, ó. Quando a razão é um número irracional. O que é um número irracional, galera? E número irracional é todo número que, o ano passado, vocês com certeza têm esse material, né? Eu expliquei o diagrama de Venn para vocês, explicando o que era números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais, né? Os números irracionais são aqueles números que você divide, tá? Ele dá um número com vírgula, mas não tem uma sequência numérica. É tudo bagunçado. Então, por exemplo, se você pegar sua calculadora aí, galera, e dividir, bate, pode fazer esse experimento aí que o professor está pedindo. Ó. Você tira a raiz quadrada de 2, tá? Raiz quadrada de 2 é 1,4142 e divide por 5. Dá 0,28, 28, 42, 71, 24, tá, tá, tá. O que acontece? Deu um número quebrado, digamos assim, um número com vírgula, mas não tem uma sequência lógica para isso. O que é essa sequência lógica? Ele não tem uma repetição, ele não tem uma dízima periódica, tá? Ele está todo bagunçado, ele está todo misturado, né? Ele não fica assim, por exemplo, 23, 23, 23, 23, ou 02, 22, 22, né? Então, ele fica tudo bagunçado. Isso é comensurado. Beleza? Lembrando que esse material, né, eu coloquei idêntico a vocês lá no grupo, tá? No grupo de vocês. Importante isso aí. Bom,
no grupo do Class 1, né? Claro. Bem explicado isso, né? Mas o modelo, escala. Então agora já é um exercício um pouco mais lógico aí, mais prático para a gente resolver. Em um mapa, a distância em linha reta entre Petrópolis e Vassouras, cidade do interior do Rio de Janeiro, é de 0,6 centímetros. Então, quem tiver com material aí, pode escrever importante, né? Abre um destaque aí, né? Nesse assunto, que é bem importante mesmo. Então, ele vai aparecer aqui, ó, 0,6 centímetros. Então, significa que isso é a medida do desenho. Sabendo que a distância real em linha reta entre essas duas cidades é 54 quilômetros, qual foi a escala usada? Tá? Então, um exercício bem comum aí. Então, nós temos um mapa, como vocês estão observando aqui, né? Eu tenho a cidade de Vassouras e Petrópolis. E aí foi feita a medida em linha reta. Com a régua no mapa, foi colocado aqui e foi medido 6 décimos centímetros, né? 0,6 centímetros. Mas esse 0,6 centímetros ele tem uma representação real. Então, quem quiser anotar aí no seu material, ou na apostila aí, né? Ou no seu caderno, esse 0,6 é a medida do desenho e esse 54 é a medida real, tá? Beleza. Medida do desenho e medida real. Bom, o que mais que vai acontecer aí agora? Sabendo que a distância é 54 km, qual foi a escala usada? Então ele quer saber qual foi a escala de representação, que é exatamente aquela escala que o professor passou aqui no cantinho, no mapa lá de desenho, lá no tutorial, né? Bom, geralmente é feita uma regra de 3, mas podemos muito bem aplicar a nossa regra aqui. Vai lá. Escala. Comprimento do desenho sobre o comprimento real. Eu quero que vocês guardem uma dica aí, tá? Eu vou passar uma dica. Ah, professor, eu esqueci a fórmula, não sei a fórmula e tal. Você vai pensar sempre assim. Sempre o valor que fica embaixo, no denominador, é o valor maior, tá? Então, medida do comprimento seria o valor maior. Vai ficar embaixo, que é a medida real. Então, primeiro transformamos 57 quilômetros em centímetros. Então, vamos lá. Aqui tá... Aqui é 54. Eu coloquei errado, desculpa. Vamos consertar aqui. Vamos lá. Transformamos 54 quilômetros em centímetros. 54 quilômetros, então pensa assim. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, certo? Regra de 3. Então, se 1 quilômetro vale 1.000 metros, 54 quilômetros vezes 1.000, 54 mil metros. Aí você pensa assim, 1 metro tem 100 centímetros, certo? Aí você vai fazer mais uma multiplicação aqui, ó, vezes 100. E vai dar 5.400.000 centímetros. Então vamos devagar para não ter dúvida, tá? Para ninguém ficar com dúvida. Ó, 1 quilômetro tem 1.000 metros, vezes 1.000, 54 mil. Vezes 1.000 de novo. Chegou a 5.400.000. Beleza. Aí agora você vai colocar na fórmula. Tá. Por que agora eu vou pôr na fórmula? Porque agora as unidades estão compatíveis. Ó, centímetro e centímetro. Fórmula. Comprimento do desenho. 0,6 centímetros. Cuidado com a gíria matemática. Significa que 0,6 centímetros está para 5.400.000. Agora você tem que fazer uma continha, tá? Bom, até aqui eu acredito que esteja claro para todos.
O que eu fiz ali no material agora? Agora eu fiz o seguinte. Lembrando que você, no momento de prova, você vai fazer o seguinte. Deixa eu só... Vai lá. 0,6. Você não tem calculador. E você lembra o seguinte, que o professor explicou. Uma casa depois da vírgula, 10. Duas casas, 100. Três casas, 1000. Então, nós já tínhamos feito isso um tempo atrás, né? Bom, por esta razão, foi feito o seguinte. Aqui, ó. Tira-se o 0, ficou 6. Então, anote, repare. Uma casa depois da vírgula, divisão por 10. Lei matemática. Repete a primeira, que é essa aqui, ó, 6 décimos, e multiplica pelo inverso da segunda, ficando assim. Agora você vai simplificar isso daqui, tá? Você vai simplificar isso aqui por quanto? Por 6. Divide o numerador por 6 e o denominador por 6, ficando exatamente assim. 1 sobre 9 milhões. Muito bem. Professor, como que eu leio isso, né? A leitura vai ser feita da seguinte forma. Isso significa que cada 1 centímetro do desenho equivale a 9.000 centímetros reais. 1 centímetro do desenho equivale a 9.000 centímetros reais. Tá? Então, essa é a ideia. Aí você consegue converter isso aqui mais um pouco, né? Então, se eu quiser saber isso aqui com relação... Está em centímetro. Divide isso daqui por 1 milhão. Porque é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Se eu dividir 9 milhões por 1 milhão, dá 9. O que isso significa? Que 1 centímetro do desenho equivale a 9 quilômetros reais. O primeiro é do desenho. Desculpa. Embaixo que eu estou apontando e falando em cima. Esse aqui é real. Então, se o número 1 é do desenho, cada 1 centímetro do desenho equivale a 9.000 centímetros reais. Você vai converter isso aqui, dividindo por 1 milhão, e vai ter 9 quilômetros. Ok? Nove quilômetros. Aí eu vou fazer uma explicaçãozinha aqui um pouco mais clara para vocês. Deixa eu só carregar aqui. Estão entendendo aí, pessoal? Estão acompanhando o exercício aí, tranquilo? Sim ou não? Eu vou passar uma tabelinha que é muito importante, que são essas transformações aí que eu de escala, tá? Vou dar uma pausa aqui e vou espelhar para vocês o Paint aí para a gente fazer, a gente construir, tá? Para que não fique só na teoria, né? Que fique também mais demonstrativo para vocês. Vamos lá. Embora eu tenha aqui, mas é melhor do que eu construir um por um, tá? Eu vou baixar aqui uma página, tem um pouco de paciência, mas vai ser de grande importância, tá? E nós vamos trabalhar menos. Aguenta aí.
Vocês não têm noção como é que é o arsenal de guerra aqui, gente. Tá umas 10 telas abertas. Abre um portal, fecha o outro. É uma loucura total. Ah, com certeza. Porque, viu, esses calculadores já não estragam, sabe? Vale muito a pena, assim. Tá? Sim, é o preço. É o preço. Porque elas são bem úteis, assim, né? E vocês vão usar bastante. Vocês não vão usar muito, mas se você for trilhar o caminho para a área do curso, ADM ou contábeis, aí você vai usar bastante, sabe? Então, comigo a gente pode resolver só pelo aplicativo mesmo. Mas que nem eu comentei, é interessante você ter, né? E claro, sabe por que está muito caro agora? Por causa do bendito dólar. Por causa do dólar, tá muito caro, sabe? Eles, então, eles estão enfiando. Sim, sim. Muito, muito, muito. É cruel o negócio. O pessoal que geralmente faz o curso, ele compra, né, quando é mais acessível, mas daí como usa pouco, daí tem gente que não trilha por esse caminho, pega e vende. Então, porque não vai usar muito mesmo, é pouca coisa. Mas é um preço, visto que o dólar está nesse preço, que tá, então, vale a pena. Isso. Isso. Ó, eu abri o portal meu aqui, galera, só tô esperando carregar, porque eu tô com um monte de tela aberta, tá pesando tudo, mas vai dar certo. Vai com certeza vai ser mais rápido que eu escrever com a minha letra. Então, deixa eu dar uma adiantada aqui já para vocês. O uso da tecnologia não tá tendo como ficar sem, né? Felizmente, o povo tem que se reciclar agora. Mas semana que vem nós vamos estar presencial, aí passar na lousa, entendeu? Aí eu vou passar na lousa. Acho que não existe um cara, então, viu? Não tem um cara mais otimista que eu, sabe? Não tem. Tô muito otimista. Mas eu acredito que vai dar certo. Beleza, galera. Deu certo o que eu queria aqui agora. Confirma se apareceu o Paint, por favor. Então tá. Então vai ficar bonitinho agora. Grandezas e medidas. Confirma se apareceu escrito bonitinho aí. Tá. Então, dentro de medida de comprimento, quero abrir um ressalte aqui para vocês. Bem importante. E eu iria fazer manualmente, que não ia ficar bom. Demorou um pouquinho, mas valeu a pena.
Essa primeira unidade que nós estamos trabalhando aqui é a parte de comprimento, né? Então, essa parte de comprimento, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, galera, está em forma de resumo, tá? Então, o nome correto disso aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui no canto para vocês. Aqui tem um símbolo, né? Tem um símbolo e eu vou colocar o nome aqui, fica mais fácil o resumo. Então, o primeiro tópico que nós temos é quilômetro, todo mundo conhece, é o km, quilômetro. Hectômetro, quilômetro, hectômetro. Decâmetro, decâmetro, metro, deixa eu fazer em vermelho aqui, para vocês entenderem depois o que vai ser. Decímetro, centímetro, claro, por último, o milímetro. Beleza? Não posso fazer maiúsculo, porque eu estou assassinando a língua mãe, então não posso fazer isso. O equívoco e a pressa. Decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro. E aqui as siglas, compreenderam, né, galera? Uma outra coisa, tá? Aqui eles são múltiplos, daqui para cá são os múltiplos e são os submúltiplos. Então, o que seria? Quilômetro, hectômetro, decâmetro são os múltiplos. Decímetros, centímetros e milímetros são os submúltiplos. Tá, o que isso significa, professor? Muito simples. Significa que a unidade medida padrão, tá, guarda isso, a unidade medida padrão de comprimento é o metro. Então, pelo Sistema Internacional de Medidas, né, pelo SI, a função do SI é exatamente padronizar, né, de forma internacional as medidas. Então, por esta razão, a gente utiliza isso aí, tá? Beleza. Se eu quiser mudar da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Cada casinha eu multiplico por 10. E da direita para a esquerda, eu divido por 10. Então, como vocês podem observar, no modelo que o professor quis representar para vocês. Ó, da esquerda para a direita multiplica por 10 e da direita para a esquerda divide. Então, por esta razão, eu faço um adentro nisso aqui, ó, tá? Para vocês. E esse aqui também. Ó. Olha lá. De forma decorada, você sabe que 1 metro tem 100 centímetros, porque você faz de conta que está aqui, ó, metro. Presta bem atenção, professor. Se eu quiser centímetros, ó, 1 pula uma casa, 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. Por isso que o metro tem 100 centímetros. 1 metro tem 1000 milímetros. Olha lá. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. E 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 vezes 10, 10. Vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Entenderam, galera? Todo mundo compreendeu aí ou não?
Estão acompanhando? Alguma dúvida? Beleza. Tá. Então, e agora, professor? E o resto? O resto é o seguinte: por que o senhor fez isso? Eu fiz isso para você entender com precisão o exercício agora. E é exatamente esse exercício aqui. Vamos lá. Deixa eu organizar ele aqui para explicar para vocês. Pera lá, gente. Eu tô arrumando aqui para poder fazer. Seria tão fácil se a gente conseguisse fazer rapidinho. Você não tem noção, pessoal. Tem que cortar, tem que espelhar, tem que colar para uma tela, jogar para outra. Ai, meu pai. Mas tá valendo. Tô tentando fazer de tó. Tô derrubando sangue aqui para vocês. Pode ter certeza disso. Ó, só vai sobreviver professor que gosta de dar aula, viu? Porque depois da pandemia, filho, isso aqui foi o divisor de água. O povo que não gosta de dar aula não vai sobreviver mais, não. Meu Deus do céu. Deixa eu desmontar esse exercício aqui, ó. Ó, vamos lá. Então, galera, foi pego 0,6. O que o professor tinha comentado com todos aqui? Ó, tô fazendo tudo isso aqui, pessoal, que eu não quero que ninguém tenha dúvida, tá? De jeito nenhum. Se você tiver, você tem a obrigação, você tem a sua obrigação de falar para mim que você não entendeu, certo? Que eu tenho que te explicar. Você tem que sair da faculdade sabendo. Ó, o que o professor tá fazendo aqui? Eu vou considerar apenas o número 6, que é esse cara aqui. E como tem uma casa, é por 10. Se fosse duas casas, seria 100. Então ficou 6 décimos. Na regra matemática, eu vou fazer aqui divisão de fração. O que é divisão de fração? É você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ó, a primeira é numerador e denominador. A segunda tem numerador. Como não tem o denominador, você coloca número 1. Entende? Coloca número 1. Dessa forma, fica assim. Vamos lá. Divisão, ó. Divisão de fração. Repete a primeira. Primeiro o quê? Primeira fração, lógico. Se eu soubesse escrever, ajudava um pouco, né? Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda fração. Divisão de fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Foi exatamente o que aconteceu aqui, galera. Ó, repetiu a primeira e multiplicou pelo inverso da segunda. Só que aqui eu resolvi direto, né? Aí surgiu talvez um pouco de dúvida. Eu vou desmembrar isso daqui. Ó. Repete a primeira, certo? Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso da segunda? 1 dividido por 5.400.000. Agora sim fica isso aqui. Ó.
aqui, e o professor vem e encaixa isso aqui agora. Ó. Beleza? 6 vezes 1, 6, e 10 vezes tudo isso. Multiplicou, chegou nisso aqui. Agora eu vou dividir. Divide em cima por 6 e divide embaixo por 6. Dessa forma, ficou assim a escala. Essa aqui é a escala de referência. Ou você escreve 1 por 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 milhões. Significa que cada 1 centímetro do desenho vale 9 milhões de centímetros reais. Compreenderam agora, gente? Mas toda essa minha revisão teve um objetivo, que era ensinar vocês depois, no final, por forma de curiosidade, saber qual que é em quilômetro isso tudo, né? Então, vamos ver. Vamos lá, em quilômetro. Vamos ver. Agora vem o importante. Olha só. Se está em centímetro, e eu quero em quilômetro, estava em centímetro, vai fazer o seguinte, ó. Conta pro professor. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Já terminou. Deixa eu só estruturar melhor aqui. Mais pra cá. Ó. Transformando. Transformando. Você vai fazer 9 milhões de centímetros em quilômetros. Então, você vai fazer o quê? Você vai dividir por 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 equivale a 2, 3, 100 mil. Dessa forma, quarto zero. 1, 2, 3, 4, 5. 90 quilômetros. Portanto, transformando assim agora, ó, cada 1 centímetro do desenho vale 90 quilômetros reais. Tudo bem, pessoal? Ficou bem explicado? Todo mundo entendeu? Tem como mandar essa tabelinha no grupo, professor? Então eu vou enviar já para vocês. Já.
Então, fala para mim, todo mundo compreendeu a explicação agora, do jeito que eu fiz aí, pessoal? Sim. Então, tá. Então, isso serve de revisão aí, né? E muito importante isso. Vou mandar já para vocês lá no grupo. Isso aqui não está no Classroom, porque eu também deduzi não fazer, porque eu já estava com a ideia de fazer com vocês mesmo, né? Ok. Vou fazer hoje aí. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver o grupo certinho. Tô mandando o grupo errado para os alunos, fica bom, né? Eu fiz isso. Confirma se chegou, por favor. Chegou? Beleza. Claro, o problema da matemática, galera, é esse. Que a gente começa a revisar uma coisa e uma coisa engancha na outra e não tem como a gente deixar para trás, né? Então, já que eu estou fazendo a tabelinha, não custa eu acabar de revisar um negócio de massa. Agora. Fizemos de comprimento, mas é jogo rápido agora, tá? Só para vocês terem o material. Vamos fazer também a medida de massa. Deixa eu só me achar nas telas aqui. Só por mim. A aula de 1h30 de vocês vale 5 horas do outro jeito. Não é? De massa. E confirme se está aparecendo, por favor. Sim, professor. Tá. Aí, o mais legal é que isso aqui que eu vou passar para vocês, você pode usar para tudo. Por quê? O mais interessante era realmente a primeira tabelinha. Porque agora, tudo se aplica na mesma. Vamos lá. É a mesma regra, tá vendo? Você sabe decorado que 1 quilo tem 1.000 gramas, né? Então tá certo, professor. 1 quilo tem 1.000 gramas por quê? E 1 tonelada tem 1.000 quilos. Olha o nome, eu não vou escrever, mas você vai entender o que o professor está dizendo, ó. Não era quilômetro, presta bem atenção em mim agora, galera, todo mundo, ó. Era quilômetro. Não era metro a unidade usual? Era metro antes. E daí, então, era quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Agora é grama. Olha a unidade fundamental onde está aqui, ó. Grama. Então, olha como é que lê. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. É idêntico ao anterior, só que ao final, ó, quilômetro. Você vai por quê? Quilograma. Hectômetro, hectograma. Decâmetro, decagrama. Metro, grama. Certo? Decímetro, decigrama. Centímetro, centigrama. Milímetro, miligrama. Cada casa, então o que aconteceu com a apostila aqui, ó? Casa por casa multiplica por 10. Então, se você quer migrar de quilograma para grama, você vai pular 3 casas vezes 1.000. Compreenderam, pessoal? Sim. Viu como é que é fácil? E só para fechar,
medida de tempo. Vocês já sabem, claro, né? Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos, né? Então, muito bem. Vou mandar essa tabelinha, por favor. Estudar nunca é demais, conteúdo também nunca vai ser demais. Coloca lá, por favor. Confirma se chegou. Chegou. Tá. Agora eu vou voltar para o slide que nós estamos trabalhando. Claro que agora eu não vou ficar mais, né, mastigando aí. Eu vou voltar agora para o slide e vou apresentar para vocês. Slide 7. Pessoal, alguma pergunta? Fala se está aparecendo aí para mim. Tá aparecendo. Beleza. Bom, deixa eu ver o chat aqui, que tem um monte de gente. Parece um monte de gente, mas tem uns pontinhos aqui. Sim, tranquilo. Sim. Nossa, olha que interação social. Sim. Boa noite. Boa noite. Sim. Boa noite. Tudo certo. Tranquilo. Sim. Ah! Quem tá deitado aí? Eu tô sentada, mas a vontade é grande de deitar, viu? Não mente. Ô, professor, depois do dia de hoje, se eu deitar na cama, eu não levanto nem pra desligar o chat depois de acabar a aula, porque eu tô com isso. Canseiro é duro, né, cara? É duro, eu sei. Então, aí que tá. Independente de conteúdo ou não, eu me ponho no lugar de vocês. Você acha que não? Trabalha o dia todo e tal, e daí fica ali online, não é igual o presencial e tal, né? E se você deitar e fechar o olho, você dorme, isso é normal, isso é fato mesmo. Ó, professor, vou falar bem a verdade. Se hoje tivesse voltado às aulas presencial, eu não ia na faculdade hoje. Não ia? Sim, mas ia fazer o quê? Galera, vê se apareceu aí para mim esse exercício que eu vou ler aqui. Qual é a distância entre o ponto, certo? Apareceu aí? Tá. Claro que agora eu não vou ficar mais mastigando aí, porque agora você já tem uma noção, né? Então vamos pro próximo. Qual é a distância entre... desculpa, qual é a distância real entre Porto Elizabeth e Joanesburgo? Tá aqui, ó. Porto Elizabeth. Você vai achar aqui, certo? E Joanesburgo. Note que, professor do céu, como é que eu vou calcular isso? Entenda, vamos entender. Você aprender, vocês conseguem enxergar meu mausinho aqui, né? Ó, agora tem uma escala.
E como tem uma escala, eu entendo que vocês já compreenderam a ideia principal do problema. Então, a gente faz o seguinte. 1 por 70 milhões, significa que 1 centímetro do desenho equivale a 70 milhões, é igual a 1,5, porque o exercício forneceu, ele aponta aqui para nós, ó, 1,5, tá vendo? Comprimento real. Isso é uma regra de 3. Professor do céu, por que regra de 3? Porque você tá vendo a fórmula aqui, galera, ó. Em cima é o número do desenho e embaixo é o comprimento real. Então, você vai pegar o dado do problema, que foi 1 por 70 milhões, igual desenho na frente de desenho, tá vendo? E o que você quer aqui. E o que você quer em matemática é x. Multiplica cruzado e resolve o exercício. Tá. Toda essa explicação minha de escala, toda essa revisão que o professor fez hoje, é para você sacar isso aqui agora, com essa tabelinha. Ó, 105 milhões, se eu dividir por 100 de centímetros, eu caio para metros, né? 1 milhão e 50 mil metros. Se eu dividir por 1.000, eu caio para 1.050 quilômetros. O que que isso significa? Que cada 1,5 centímetros do desenho equivale a 1.050 quilômetros reais. Ficou mais fácil de compreender agora ou não? Segmentos proporcionais. 4 segmentos. Então, fazendo a leitura aí. O segmento diz o seguinte. 4 segmentos. AB, CD, EF e GH são proporcionais. Se você estiver anotando no caderno, escreva, são iguais, tá? Ser proporcionais significa que são iguais. Se são iguais, tem sinal de igual, como o próprio nome diz. Então, estou fazendo essa citação para vocês verem como é lógico mesmo, tá? São iguais. Bom, dessa forma, AB, olha o que eu vou dizer. Vou ler tudo primeiro. Quando a razão entre eles, entre as medidas dos dois primeiros, for igual à razão entre as medidas dos dois últimos nessa ordem. Ou seja, olha só a importância da interpretação. 4 segmentos. AB, CD, EF e GH são proporcionais, são iguais. Quando a razão, quando a divisão entre as medidas dos dois primeiros, que é AB, olha a palavra que eu vou dizer, AB está para CD, assim como EF está para GH. Dessa forma, todos os segmentos devem estar na mesma unidade de medida para que sejam proporcionais. Feito isso, vamos resolver o problema. Exemplo, o segmento AB mede 4. O segmento CD mede 6. O segmento EF mede 8 e o segmento GH mede 12. Tudo em centímetros, tá vendo? Centímetro, centímetro, centímetro e centímetro. Formando nessa ordem uma proporção, ou seja, é uma pergunta. Solução. Para que sejam proporcionais, ou seja, para que sejam iguais, é necessário que estejam na mesma unidade de medida. E que, então tá, AB está para, lembra, o está para é divisão, assim como é sinal de igual. EF está para GH. Então, você vai pôr a ordem. 4 dividido por 6 igual 8 por 12. Quando você multiplica cruzado, tem que dar a mesma resposta. Nesse caso aqui, eu não multipliquei cruzado, eu simplifiquei. Ó, se eu dividir 4 por 2, dá 2. Se eu dividir 6 por 2, dá 3. Se eu dividir 8 por 2, dá 2. Se eu dividir 12... Fiz por 4, desculpa. Se eu fizer 8 por 4, dá 2. E 12 por 4 dá 3. Então, entenda. Quando você divide o numerador por um número, você também precisa dividir o denominador pelo mesmo número. Então, aqui eu fiz por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 deu 3. Então, 8 dividido por 2 por 4 dá 2. E 12 por 4 dá 3. O que aconteceu? Deu igual, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Dessa forma, eles são proporcionais. Provou que são proporcionais.
Outro modelinho. Verifique se os segmentos AB, 6 centímetros, CD, 3 centímetros, e EF, 4 centímetros, e GH formam nessa ordem. Então, galera, eu quero pegar muito na tecla com vocês. Eu estou retomando, recapitulando isso aqui, porque nós vamos para a sala. E na sala eu vou fazer exercício parecido com isso com vocês, tá? Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Razão e proporção. Então, AB é 6, CD é 3, EF 4 e GH 12. Formam nessa ordem uma proporção que vocês estão vendo aqui, ó. AB está para CD, assim como EF está para GH. Dessa forma, AB é 6, CD é 3, EF é 4 e GH é 12. Como é que eu vou simplificar isso? Divide 6 por 3 dá 2. 4 por 4 dá 1. E 12 por 4 dá 3. O que aconteceu aqui? 2 é diferente de 1. Não são proporcionais. Não é proporcional. Tudo bem, pessoal? Podemos prosseguir aí? Para ser proporcional, o resultado tem que ser igual esse slide aqui, ó. Quando o professor simplificou, ó, deu 2/3 do primeiro membro e deu 2/3 do segundo. Então, deu igual o valor, é proporcional. Então, significa que são iguais. Quando eu faço as contas e deu diferente, então aqui, ó, 2 é diferente de 1/3, né? Então, não são proporcionais. Significa que esse exercício, ele talvez esteja torto, né? Ele esteja, a proporção não esteja adequada, tá? Então, não é proporcional. Ok? Tá, muito bem. Vamos pro próximo aqui. Exemplo. A miniatura de uma moto está representada em uma escala na figura abaixo. Qual é o seu tamanho real? Ou seja, o tamanho real da moto. Isso também é bem comum, né? Em desenho ou muitas vezes em miniatura de carrinhos, miniatura de motos e tal, bem popular. Tá. O que está dizendo aqui? Apostila. E o problema? Ele trouxe a escala 1 por 18. Então, a apostila afirmou o quê? Cada 1 centímetro desse desenho equivale a 18 centímetros reais. Daí trouxe que essa escala inteira tem aproximadamente 12,2 centímetros. Novamente, eu trouxe a fórmula aqui para vocês não esquecerem. Escala, comprimento do desenho está para o comprimento real. Sempre a medida menor primeiro e a maior por último. Sempre assim. Então, vamos lá. Escala. Ó, 1 por 18. O que é o por? Por é divisão. Então, 1 por 18 é igual a 12 por 2. Multiplica cruzado. Chegamos a esse valor aqui, ó. 209,6. Esse valor aqui, ó, que o professor disse, é o tamanho da moto. Então, logo, a moto tem aproximadamente 219,6 centímetros. O que você vai fazer? Transforma centímetro em metro. Agora você olha a tabelinha lá. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Centímetro para metro, nós vamos fazer uma divisão por 100. E dividir por 100 em matemática nada mais é do que ou divide 219 por 100, ou você volta a casa, né? Duas casas. Lembra? 2 zeros, lembra? Duas casas. Eu vou voltar duas. 1, 2. Feito isso, ficou 2,19, né? Que seria 2,2. Beleza, galera? Viu como é que tá ficando mais... Se você tá prestando atenção, com certeza você tá ficando mais claro a explicação depois daquele quadro de tabelas que o professor passou para vocês lá. São bem importantes. Muito bem. Isso aqui já chega praticamente no conteúdo, então. Até agora o professor está fazendo uma revisão, né? E agora já chega, então, no conteúdo de vocês, né? Que é a representação simbólica, né? O simbolismo, um conceito matemático. Então, vai lá.
podemos generalizar. Em toda proporção, o produto. De novo, anota isso. Razão é a divisão. Produto é multiplicação. Razão é divisão, produto é multiplicação. Então tá. Em toda proporção, ou seja, em toda igualdade, a multiplicação, ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aí você já deve ter visto seus professores falarem no ensino médio, né? Como fazer meios e extremos. O que é meios e extremos? Multiplicar os valores dos meios, ó. B e C é meio. E os extremos é A e D. Então, A vezes D é igual a B vezes C. O que isso significa? Que se o resultado da esquerda for igual ao resultado da direita, eu tenho um resultado proporcional. Mais um modelo. Exercício. Encontre as medidas do segmento AB, sabendo que CD é 3 centímetros, EF é 5, GH é 15. E que AB, CD, EF e GH são segmentos proporcionais. Beleza, olha o que eu vou fazer então. AB está para CD, assim como EF está para GH. Então vamos fazer. AB é a tua dúvida. X, CD é 3, EF é 5 e GH é 15. Multiplica cruzado. 15 de x, 3 é 5, 15. Está multiplicando, passa dividindo, deu 1 centímetro. Resposta. O produto dos extremos. Então vamos entender? Agora matematicamente. Conteúdo de ensino superior. Ó. O produto dos extremos, ou seja, a multiplicação dos valores extremos, veja que é verdade, ó, 3 e 5 é o quê? Extremo, volta aqui no slide, ó. Ó, extremo, tá? O produto dos extremos, deixa eu voltar aqui. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, deu igual de um lado e igual do outro, tá valendo. Beleza? A professora Suelen tem 120 barras de chocolate para comprar seus alunos. Se ela tivesse que presentear 22 alunos sortudos, quantas barras de chocolate ela teria que comprar? Então veja que isso aqui é um probleminha do dia a dia, que você sabe resolver, né? Mas aqui o professor converteu esse probleminha num probleminha aí de escala, né? Então acompanhe o professor. 120 barras está para 15. Então, ó, ela tem 120 barras e vai entregar para 15 alunos. 120 barras. Se ela tivesse 22 alunos, eu teria que aumentar o número de barras. Então, o que eu quero que vocês entendam? O que é proporcionalidade? Se aumentar o número de pessoas para ela distribuir as barras de chocolate, ela tem que aumentar as barras, é óbvio. Mas qual seria o necessário para isso? Então, você vai fazer 120 está para 15, assim como X, que é o que ela está perguntando, ó, quantas barras de chocolate? Ó, chocolate na frente de chocolate. E 22 e multiplica cruzado. Então, 15x, 120 vezes 22, está multiplicando, passa dividindo. Note que teria que ter 176 barras de chocolate. Ou seja, teria que comprar 56 barras a mais. O que nós aprendemos hoje? Proporcionalidade, segmentos proporcionais, grandezas proporcionais e escala. Com os estudos, vocês são extraordinários. Muito bem. Dúvidas? Compreender a aula de verdade, pessoal? Todo mundo acompanhou? Sim. Então tá. É o seguinte. Ó, no material de vocês, deixa o professor esquematizar aqui para me lembrar. Ó,
Quem dá um salve aí, quem já abriu o Classroom lá, que já viu, já baixou o material. Alguém já baixou os materiais? Eu baixei uma das apostilas só o que a gente estava vendo agora. Tá. Deu certo? Eu Baixou não deu tempo tranquilo? de baixar ainda, não. Sem problema. Quem mais baixou? Então tá. Então, quem entrou lá, vocês vão perceber que tem o seguinte, ó. O professor colocou, galera, eu coloquei 5 materiais. 1, 2, 3, 4, 5. O da semana passada, razão e proporção, que era o comecinho. O de hoje, proporção e segmentos proporcionais. E depois tem mais uma de razão e proporção. Se você abrir essa última, vocês vão ver que tem 70... Deixa eu carregar, quero ver. 70 slides. 71 slides. Nós vamos fazer isso amanhã? Não, nós não vamos fazer amanhã. Isso é material em excesso. Estão entendendo, né, pessoal? É conteúdo sobrando. É para você estudar, tá? Eu já expliquei semana passada o que era razão e proporção. E hoje, segmentos proporcionais. Esse material de 70 e poucos slides, eu postei para que quando você for estudar para a prova, você não precisa ficar procurando outras fontes. É um conteúdo que vai falar a mesma coisa que eu fiz, só que, claro, com outros exercícios, outros modelos. Então, o meu intuito nesse material é que vocês estudem, beleza? Certo? Aí, eu coloquei já também mais 2, que é o nosso conteúdo. Porcentagem, juros simples, que nós vamos começar talvez amanhã. Por que talvez amanhã? Porque amanhã nós vamos fazer exercícios de segmento proporcional. Aí nós vamos começar a fazer exercício mais difícil, certo, pessoal? Exercício de nível mais superior a partir de amanhã. Estão entendendo aí a didática? Tranquilo, galera? Sem problemas? Tá. Podem ter certeza que eu estou fazendo de tudo para facilitar. Eu só não faço mais porque eu não consigo. Eu sou limitado também. Mas se eu pudesse, eu ia deixar o próximo facinho para vocês aí. Tento fazer o máximo possível para facilitar. Beleza? Me coloca à disposição. Qualquer dúvida, manda mensagem. Se eu não responder no meio do dia, porque eu não sei o que eu estou fazendo primeiro, certo? Mas eu vou te responder. Fica tranquilo que eu vou. Um dia eu vou te responder, certo? Eu respondo sim. Beleza? Nem que seja mais tarde, de madrugada, eu vou dar um jeito de responder. Então, se tiver dúvida, manda mensagem para mim. Valeu? Galera, sem mais delongas, muito obrigado pela participação de todos. Deus abençoe vocês, certo? Até amanhã, se Deus quiser. Podem dar uma descansadinha aí, vou terminar um pouquinho antes, porque já venci tudo que eu tinha planejado para hoje. Valeu? Muito obrigado pela presença, forte abraço, até amanhã. Beijão a todos. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, tchau, tchau.